Olá! O relatório sobre o clima, publicado em agosto pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que é um órgão da ONU, aponta para um fato incontestável: os seres humanos estão contribuindo para o aumento da temperatura do planeta. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, chegou a declarar que os dados apresentados no relatório representam um alerta vermelho e que as emissões de gases de efeito estufa provocadas pelos combustíveis fósseis e pelo desmatamento estão sufocando o planeta. O relatório prevê que a temperatura da Terra estará 2,7 graus maior em 2100, o que pode gerar problemas como secas, inundações e ondas de calor. Para falar sobre o assunto, eu conversei com a professora Lívia Dias, do Departamento de Engenharia Ambiental da UFOP, doutora em Meteorologia Aplicada. A professora afirmou que fenômenos extremos, como chuvas intensas e ondas de calor, já estão acontecendo aqui no país. Veja na entrevista. Lívia, o relatório do IPCC, que é um órgão da ONU, traz dados que apontam que pode ser muito difícil atingir as metas do Acordo de Paris, assinado por diversos países em 2015, que se comprometeram a reduzir as emissões de gases que contribuem com o efeito estufa para manter o aumento das temperaturas globais abaixo de 2 graus Celsius ainda neste século. Na sua opinião, quais são as principais causas dessa previsão de aumento da temperatura em todo o mundo? Bom, o aumento da temperatura do nosso planeta é causado pelas emissões de gases de efeito estufa. Entre os gases nós temos aí o óxido nitroso, o metano, mas principalmente o dióxido de carbono, que é o CO2. E esse relatório, mais uma vez, né, o AR6, ele vem para nos dizer que esse aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera são de causa antropogênica, né, são causadas pelo homem, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, mas também por mudança de uso do solo, por má gerenciamento dos nossos resíduos sólidos. Temos outras causas, né, dessas emissões, mas sempre causas antrópicas. O sistema climático global, né, que é formado aí pela atmosfera, mas também pela biosfera, pela hidrosfera, pela criosfera, né, do gelo, né, tem outros componentes, ele está em equilíbrio. Quando nós emitimos esses gases de efeito estufa, a gente tira esse equilíbrio, a gente sai desse equilíbrio, e por isso a gente está tendo esse aumento da temperatura do nosso planeta. E quais são as consequências desse aumento da temperatura global? São muitas as consequências desse aquecimento global, e eu posso destacar alguns aqui para vocês. Existem algumas estimativas que falam que entre 18% e 35% das espécies que nós temos no nosso planeta podem vir à extinção por causa desse aquecimento. Além disso, a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente tem aumento médio do nível dos mares, nós podemos comprometer todas as nossas estruturas portuárias. Então, por exemplo, nós que estamos aqui no interior do continente, né, em Minas Gerais, às vezes a gente fica pensando, nossa, o nível médio do mar não vai me atingir, não tem nada a ver comigo. Mas, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, que a gente escoa as nossas produções agrícolas ou a nossa produção mineral por portos, né, para ir para outros países, para esses produtos irem para outros países, na verdade, esse aumento do nível médio do mar, comprometendo as estruturas portuárias, vai acabar nos atingindo também, porque atinge a nossa economia. Além disso, tem muitas pessoas, né, a gente fala dos desabrigados climáticos, né, pessoas que moram próximos de regiões de praia, né, e que vão ter que se mudar daquelas regiões, ou pessoas que moram em ilhas. Tem também uma coisa interessante, que é em relação a existe uma grande população no nosso planeta que depende da água, do degelo de montanhas para consumo, seja para consumo próprio, dessedentação animal, seja para irrigação, né, e com esse degelo acelerado, essas pessoas elas passam a não ter mais essa água para contar, né, para o consumo delas, então a gente vai ter problemas aí com várias populações por causa disso. Bom,
Mas o mais importante que eu acho, que eu acredito, é que esse desequilíbrio que a gente está criando no sistema climático global, ele causa um desequilíbrio no ciclo da água. Com esse aquecimento global, nós também vamos experimentar aí mais secas ou mais extremos de chuva do que nós estamos acostumados. Aqui no Brasil já é possível perceber os efeitos desse aquecimento, né? Quais a senhora destacaria? Com certeza, eu destacaria os eventos extremos, tanto os de seca prolongada, quanto os extremos de precipitação, né, os extremos de chuva. Tem 2 extremos de chuva que eu conheço aqui no Brasil, que a gente já tem comprovado que são causas, aliás, não que são causas das mudanças, causadas pelas mudanças climáticas, mas tem causas naturais, mas estão com uma frequência maior por causa das mudanças climáticas. Então, teve um evento em janeiro de 2020, em Belo Horizonte, de chuva, de 320 milímetros caiu de chuva no mesmo dia. Esse evento, ele já foi estudado e já foi comprovado que foi um evento que aconteceu com uma frequência maior, né? Está acontecendo esses eventos de extremo maior aqui na região, por causa das ações humanas. E quais as políticas públicas a senhora acredita serem necessárias para combater esse problema? Quando a gente fala sobre políticas públicas, nós temos que pensar em 2 níveis. Primeiro, a nível mundial, e depois a gente pode pensar em um nível nacional. A nível mundial, a primeira coisa é a implementação efetiva do Acordo de Paris, né, que é um acordo que prevê aí, né, que pretende fazer com que a gente não aumente mais do que 2 graus da temperatura do nosso planeta. É um valor alto, 2 graus, mas é um valor que nós conseguimos nos adaptar como sociedade. Então, por isso que foi escolhido esse valor de 2 graus para o Acordo de Paris. E para a implementação desse Acordo de Paris efetivamente, o que eu vejo hoje que falta é uma implementação do mercado de carbono, que existiu, né, que foi incentivado durante o protocolo de Kyoto, que já passou da vigência, né, o Acordo de Paris substituiu o protocolo de Kyoto, e esse novo mercado de carbono, ele ainda não foi regulamentado. Então, a gente ainda precisa regulamentar esse mercado de carbono para incentivar mais empresas e países a reduzir as suas emissões, e que isso tenha benefícios aí econômicos para esses países, para essas empresas. A nível nacional, a nossa preocupação aqui no Brasil é principalmente em relação ao desmatamento. Então, o que nós precisamos é desmatamento zero. E não é só desmatamento da Amazônia, tá, gente? Então, a gente tem que pensar em desmatamento em todos os biomas. Cerrado, Caatinga, por exemplo, são 2 biomas que sofrem com muito desmatamento. Então, a gente precisa de desmatamento zero. Tanto o ilegal quanto o legal. A gente precisa de desmatamento zero. Porque aqui no nosso país, a maior parte das nossas emissões são por desmatamento. Além do desmatamento, outra política pública que a gente precisa incentivar mais aqui no nosso país é o Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. O nosso país, em segundo lugar, depois do desmatamento, em relação a emissões, é a agropecuária. Então, quando a gente incentiva uma agropecuária de baixo carbono, a gente está melhorando aí diminuindo as nossas emissões. Esse plano ABC ele já existe, ele só precisa de incentivos, tá? Então, por exemplo, fazer melhorias de pastagem, implementar a integração lavoura, pecuária, floresta, isso fazer plantio direto, são formas da gente estocar carbono, e inclusive existem pesquisadores brasileiros que dizem que é possível a gente inverter o sinal do carbono da agricultura brasileira se a gente tiver boas práticas. Além disso, também a gente precisa de políticas públicas relacionadas à questão energética. Eu já falei aqui que o nosso país, a gente tem principalmente hidroelétricas como fonte de energia, né? E eu acabei de falar que os padrões de precipitação vão mudar, estão meio malucos, inclusive, já. Então, a gente precisa pensar, a gente realmente vai querer investir em mais hidroelétricas, ou nós vamos investir em ciência e tecnologia e em trocar essa fonte de energia para outras fontes de energia?
A mesma coisa quando a gente fala sobre energia, incentivo em relação a biocombustíveis e a outras formas de ter energia, principalmente aí para transporte, que o nosso país é muito forte nisso. Outra coisa que é importantíssimo é o gerenciamento de resíduos sólidos, tanto urbanos quanto industriais. A gente ainda tem muitos lixões no nosso país e esses resíduos, eles emitem gases de efeito estufa. E outra coisa é em relação à educação ambiental e divulgação sobre essas mudanças climáticas, né? Nós precisamos falar mais sobre isso, inclusive porque quando a gente fala sobre mudanças climáticas, uma das ações que a gente precisa é melhorar a educação e a comunicação com as pessoas. É importante destacar também que nós, cidadãos, a sociedade como um todo, também pode e deve contribuir no combate ao aquecimento global. Mas como? Primeiro de tudo estude sobre clima, estude sobre mudanças climáticas. Existem muitas fontes super confiáveis para se estudar clima. Em segundo lugar, uma das coisas que eu considero extremamente importantes é a gente escolher bem as nossas lideranças, porque quando nós vamos falar sobre mudanças climáticas e o que nós vamos fazer em relação às mudanças climáticas, passa por políticas públicas. E os nossos representantes, né, seja a nível municipal, né, os nossos prefeitos, vereadores, seja a nível nacional, né, nossos deputados, senadores, presidentes, eles precisam ter consciência da importância desse tema e que esse tema ele não concorre com outros temas que também são importantes, como saúde, educação e segurança pública. Na verdade, eles são todos complementares uns com os outros. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui é em relação a nossas escolhas como consumidores. Porque também não adianta a gente falar sobre mitigação, falar sobre adaptação, mas uma parte extremamente importante das mudanças climáticas vai ser resolvida por mudanças nos nossos padrões de comportamento como sociedade. Então, por exemplo, quando eu escolho alguns itens mais sustentáveis, quando eu escolho substituir plástico por algum outro tipo de material, quando eu escolho fazer uma segunda-feira sem carne, ou quando eu escolho que na minha casa eu vou colocar um sistema fotovoltaico, isso tudo são pequenas ações que vão fazer, ter um efeito grande como sociedade. E nós temos um poder como consumidor que a gente não imagina. Quando os consumidores, eles começam a boicotar determinado produto, ou eles começam, a gente começa a não querer aceitar mais determinado produto por ter consciência de que aquilo não é bom, nós conseguimos mudar muito o mercado. A gente não tem, eu acho que a gente não tem tanta consciência disso, mas é um ponto bem importante. Nós, como consumidores, a gente consegue modelar muito o mercado. Muito obrigada, professora. Mais uma vez, eu agradeço pela participação da senhora e por todas essas informações tão valiosas. Eu que agradeço. E vale destacar que hoje, jovens de todo o mundo estão nas ruas exigindo dos governantes ações urgentes para evitar uma mudança climática desastrosa. É o maior protesto desse movimento global desde o início da pandemia de Covid-19 e ele acontece 5 semanas antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021. A chamada COP26 pretende conseguir ações mais ambiciosas dos líderes mundiais para a redução drástica das emissões de gases de efeito estufa que aquecem o planeta. E para acessar o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que nós falamos aí na entrevista, é só entrar na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações no site antigo.mctic.gov.br. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.